O Planeta SPM está de volta e hoje recebe o jornalista e escritor Tomás Chiaverini. Lembrando que se você quiser participar do programa, pode enviar sua pergunta pela página da agência de jornalismo da SPM no Facebook, no link que aparece para você aqui embaixo. Bom, Tomás, vamos falar um pouquinho agora dos seus livros, o Festa Infinita e o Cama de Cimento. Como que você vivenciou os temas que seriam e que foram abordados nos livros para poder montar a sua narrativa? E como que você define o estilo de narrativa dos livros? Eu vou começar pelo final, então. Eu acho que muita gente fala dessa questão, acho que depois a gente até pode falar mais disso, mas essa questão de jornalismo literário e da nomenclatura do jornalismo, né? Eu não sei se é exatamente necessário colocar um rótulo ali, mas acho que seria alguma coisa próxima disso, porque eu uso elementos de literatura para construir a minha narrativa, técnicas que são usadas na ficção para fazer uma narrativa que é não ficcional, né? Sobre a vivência, bom, foram duas apurações bem diferentes, né? Cada um levou um ano para ser feito, mais ou menos. No Cama de Cimento eu fiz coisas como dormir embaixo de viaduto, cheguei a me vestir como morador de rua e fui recolhido para uma bag da prefeitura, enfim. Já no Festa Infinita foi uma apuração que também foi imersiva, né? Quer dizer, eu mergulhei no assunto, mas foi, digamos, um tanto mais leve, né? Porque afinal a gente está falando de festa, né? Mas eu peguei um ônibus, que eles fretaram um ônibus de São Paulo e foram até Alto Paraíso para participar de um festival que tem lá, que dura 10 dias. Então são 10 dias de música ininterrupta. Eu saí com os caras daqui, 40 ravers, e a gente foi de ônibus até lá. Eu fiquei acampado durante a festa inteira e tal. Depois eu fui também para Tigi, na Bahia, que tem o festival, que é o maior festival de música eletrônica do Brasil, que dura 10 dias também, numa praia deserta. Eu fui antes do festival acontecer e acompanhei a festa pelo outro lado, pelo lado dos organizadores. Legal. Então, vendo como é que... Porque eles recebem 10 mil pessoas numa praia deserta, então eles têm que montar banheiro, restaurante, hospital, tem que ter toda uma infraestrutura que eles constroem do zero, né? Então, eu fiquei acompanhando esse outro lado para mostrar como é que se faz a organização da festa, né? Legal. Então, você pode dizer que você optou por ser um personagem, tanto no caso das raves na Festa Infinita, como no viver, né, com os moradores de rua em Cama de Cimento. Então, às vezes sim, mas o personagem, quando eu me coloco no texto como personagem, é sempre o personagem do repórter. Quer dizer, eu não tive em nenhum momento a pretensão de me tornar um raver ou de me tornar um morador de rua. Quer dizer, eu experimentei um êxtase, eu dormi embaixo do viaduto, mas isso foi feito com uma visão de repórter, não com uma visão de não sem a preocupação que um repórter teria. Então, e aí quando eu me coloco no livro também tem que ser alguma coisa muito delicada, porque o livro não é sobre mim, né? O livro é sobre aquele objeto que eu estou tentando narrar da melhor forma possível. Então, eu me aproximo, eu convivo com as pessoas, mas não chego a virar um deles, entendeu? Então, tem sempre um afastamento ali de observação. Certo. Você sabia que essa vivência direta dentro do jornalismo se identifica também como jornalismo gonzo? Nossa equipe do Planeta SPM perguntou a estudantes sobre o tema. Confira. O que você acha que é jornalismo gonzo? Eu acho que jornalismo gonzo é quando o jornalista ele resolve escrever sobre determinado assunto, mas para escrever sobre determinado assunto ele precisa viver isso. Eu acho que é quando o jornalista se submete a determinada situação para vivenciar aquilo e aprofundar uma matéria sobre algum assunto. Eu acho que é viver o jornalismo intensamente. Eu entendo que é um jornalismo onde o jornalista não é tão parcial, não é imparcial, ele é bem parcial. As matérias não são tão objetivas, ele meio que se insere no meio, ele não só informa o que está acontecendo, ele se insere no meio do contexto para fazer a matéria. Jornalismo gonzo, acho que é quando o jornalista ele precisa passar por certas situações sobre o assunto que ele quer tratar para ele entender melhor e escrever sobre aquilo. Legal, nós vimos aí a visão de alguns estudantes sobre o jornalismo gonzo. E você não acha que os seus livros, esses dois livros, o Festa Infinita e o Cama de Cimento, além de se relacionarem com o jornalismo literário, eles se relacionam também um pouco com o gonzo? O jornalismo gonzo tem esse lado de participar e de vivenciar a ação, mas tem um outro lado, porque o jornalismo gonzo foi um termo criado pelo Hunter Thompson, né?
E tem também a ver com o texto, com a forma do texto. E a forma do texto é uma forma que é muito caótica, é muito passional. Então, por exemplo, nos livros do Hunter Thompson, tem momentos que você não sabe se ele está falando a verdade, se ele tá delirando, né? Quer dizer, e aí tem a edição, por exemplo, esqueci agora aquele livro que tem os motoqueiros, esqueci o nome, me fugiu agora, mas é que ele acompanha um grupo de motoqueiros pelos Estados Unidos. Tem ali as narrativas se repetem, se misturam e voltam, então é um texto muito caótico, que tem a ver com o jeito dele apurar e com o que ele chamou de jornalismo gonzo. O meu jornalismo, o que eu faço, a edição é muito linear, é muito cuidada, é muito pensada. Eu edito muito as minhas coisas, quer dizer, eu tenho uma preocupação de fazer um texto que seja muito claro e objetivo, né? Então, nesse ponto, eu acho que ele se afasta bastante do jornalismo gonzo. E se você for pegar os livros e ver a parte que realmente tem a ver com as minhas vivências e a parte que tem a ver com a apuração, a parte que tem a ver com a apuração é muito maior. Então, a minha vivência são alguns detalhes que eu coloco ali do que eu vivi naquele mundo. Então, acho que tem semelhanças, mas também tem diferenças. Tá. Legal. E agora nós contamos com a participação da professora e doutora em comunicação Magali Prado, que está no Skype conosco. Olá, Magali, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo. Vamos lá, Magali. O que você acha? Existe uma relação entre o jornalismo literário e o jornalismo gonzo? Existe sim. E eu quero dizer que eu ouvi os alunos falando, eles falaram super bem, gostei bastante. Queria cumprimentar o Tomás. Tudo bem, Tomás? Olá, professora, tudo bem? Tudo. Então, olha, vocês estão dizendo tudo. Eu acho que a relação é essa mesmo, né? Primeiro, eu acho que a gente pode destacar a questão da parcialidade, né? Que no jornalismo a gente tenta ser imparcial, nem sempre a gente consegue. A objetividade, que não é o forte. Então, em ambos, né, essa relação jornalismo gonzo e o literário, em ambos a gente não tem essa preocupação, né, com a objetividade, com a imparcialidade, ele é totalmente parcial. E eu acho que onde eles podem se esbarrar nos ensaios jornalísticos, não é? Na questão de você ter aquela imersão numa ação que você vai cobrir jornalisticamente. Então, quando o repórter fica inserido muito tempo numa mesma situação, às vezes até situações totalmente diferentes do que ele está acostumado, né? Situações extremas, situações que não é do dia a dia das pessoas comuns. Então, quando ele se insere, fica vivendo, tendo essa vivência, que é uma vivência única, ele acaba conseguindo detalhes que, muitas vezes, se ele estivesse numa ação jornalística do dia a dia, né, do cotidiano, talvez ele não conseguisse. Se ele usa um microfone escondido e tal, ele pode arrancar um material assim, mais rico. Aí, no caso, vai esbarrar com a questão literária, como bem os alunos falaram, às vezes é profundidade, primeira pessoa como no jornalismo opinativo, né? O jornalismo opinativo já trabalha também com a primeira pessoa, mas vai além, porque como você está numa situação diferenciada e quando você fica muito tempo, ou seja, imerso mesmo, você consegue realmente aprofundar. Eu não sei se acho que essa relação é a mais próxima do gonzo e do literário na questão. Eu acho que o principal é essa liberdade. Eu acho que é a liberdade para escrever. Legal. E, Tomás, voltando um pouquinho ao jornalismo literário, como você falou, dos recursos da literatura, você tem como dar um exemplo para a gente, em um desses seus 2 livros, de recursos estilísticos que você utilizou, ou técnicas da literatura? Uhum. No último capítulo do Cama de Cimento, por exemplo, eu narro uma noite inteira. Então, eu começo falando assim, pouco depois das 8 da noite, o Baixo do Glicério era assim, aí tem uma narrativa. E aí vai, pouco depois das 9 da noite, aí tem um outro acontecimento, um pequeno acontecimento que aconteceu. E são cenas que vão se desencadeando naquela noite até o amanhecer.
Então, é uma narrativa que, se você fosse escrever isso na Folha de São Paulo, por exemplo, num texto com pirâmide invertida, lead, sublead, eu colocaria a informação mais importante primeiro e iria falando o que aconteceu naquela noite, ponto a ponto. Né? Eu não falaria, por exemplo, do luminoso da TNG que eu estou vendo enquanto estou deitado do outro lado do viaduto. Né? Eu não falaria do que eu sentia, eu não falaria do clima, da atmosfera que existia ali em volta, entendeu? Tudo isso tem a ver com recursos que são literários, não são jornalísticos, né? Agora, eu não sei, quando a gente faz essa... Por outro lado, eu estou te falando isso, mas por outro lado, essa divisão é uma divisão que também artificial. Por quê? Porque essa técnica que foi criada de o que, como, quando, não sei o que, para fazer o lead e tal, e de elencar a informação mais importante, é uma técnica que é feita por quê? Porque o repórter de jornal, quando ele chega na redação para escrever, ele tem, às vezes, 15 minutos, 20 minutos para escrever um texto. Então, ele tem o recurso industrial de sentar e escrever daquela forma, que é mais simples. Agora, jornalismo é contar história. Literatura também é contar história. A diferença é que uma história é real, outra história não é real. Então, essa diferenciação também pode se esfumaçar, entendeu? Mesmo na própria Folha de São Paulo, que é um jornal quadrado, tradicional, tem espaço para textos que são mais elaborados, que são diferentes, que usam elementos que são próprios da narrativa literária. Então, acho que essa diferenciação de uma coisa e de outra não necessariamente precisa ser tão rígida e tão clara. Assim. Acho que há espaço para uma coisa se misturar com a outra. Legal. Infelizmente, agora a gente tem que encerrar esse segundo bloco. Gostaria de agradecer muito a participação da Magali Prado pelo Skype. Obrigado, Magali. Uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, Fábio. Obrigada, Tomás. E olha, o Tomás falou do livro. Será que é aquele dos Hell Angels, Tomás? Isso Medo mesmo. e Delírio. Isso, sobre isso. duas rodas? Isso, esse aí. Eu estava aqui olhando no Google. São Google. Eu também não lembrava o nome, mas muito legal esse livro. No terceiro bloco, nós voltamos com o Tomás Chiaverini falando sobre o que faz atualmente e sobre o que ele acha dos novos estudantes de jornalismo com as novas mídias digitais. Até já.